Convidamos sua mente para a cena, a Jerusalém agitada, logo após a ressurreição de Jesus. A primeira igreja estava cheia de vida, mas também de problemas. O crescimento rápido trouxe alegria na fé, mas também gerou tensão. As viúvas de fala grega, helenistas, estavam se sentindo deixadas de lado na distribuição diária de comida, e o grito de socorro chegou aos apóstolos. Eles estavam muito ocupados com a pregação e não conseguiam cuidar de tudo. Isso não era uma crise de fé, mas um problema de organização. A solução dos 12 líderes foi brilhante: escolher homens cheios do Espírito e de bom senso para cuidar do serviço prático. Isso os libertaria para se dedicarem à oração e ao ensino da palavra de Deus. Neste momento-chave, surge Estevão. Ele foi o primeiro dos 7 escolhidos e se destacou de imediato. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sua vida não dependia de sua própria força, mas de um poder que vinha de Deus e irradiava de dentro dele. Estevão assumiu o dever de cuidar dos serviços, mas sua vocação foi muito além. Não era apenas servir à mesa, era servir a Deus com toda a sua intensidade. O Espírito de Deus agia através dele com uma força enorme. A Bíblia conta: Estevão, cheio de bondade e poder, fazia grandes milagres e sinais no meio do povo. Seu saber era inúmeras, sua presença era uma luz, e sua pregação sobre Jesus Cristo era uma força que ninguém podia deter. Isso despertaria a ira violenta dos líderes judeus. A pregação de Estevão, ardente e inspirada, logo encontrou oposição. As sinagogas, especialmente a dos libertos, onde homens cultos e orgulhosos vieram para discutir. Eles não tinham chance contra o bom senso e o espírito com que Estevão falava. A verdade de Cristo, clara e potente, desarmava o conhecimento vazio deles. E o que acontece quando a razão e a lógica perdem para a verdade? A malícia toma conta. Sentindo-se humilhados e revoltados, eles não buscavam a verdade, buscavam a destruição. Começaram a pagar testemunhas falsas, inventando que Estevão tinha falado mal da lei de Moisés e de Deus, dizendo que ele afirmava que Jesus acabaria com o templo. Estevão não falava mal, ele revelava que o verdadeiro templo de Deus não era mais feito de pedras, mas morava no coração dos que creem. Estevão foi preso e arrastado para o Sinédrio, o alto conselho judaico. O momento é de tensão total. Os juízes, cheios de raiva, olham para o acusado, esperando ver medo ou culpa, mas o que eles veem é espantoso. E todos os que estavam sentados no conselho, olhando firmemente para ele, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. O rosto de Estevão não era o de um culpado, mas o de um mensageiro da glória. O anjo de Deus estava ali, de pé, diante daqueles que queriam matá-lo. O olhar de Estevão, sereno e penetrante como uma espada, cortou a arrogância do Sinédrio. Ele não estava ali para se desculpar por seguir a Jesus, o Messias. Estava ali para corrigir a fundação podre da fé deles, usando a própria história de Israel como martelo. Sua autoridade não vinha de um cargo ou de leis humanas, mas do próprio trono de Deus e da história sagrada que eles haviam distorcido. Eles esperavam que ele defendesse o novo caminho. Estevão, no entanto, acusou o velho templo e o orgulho deles que o transformara em um ídolo. Em vez de se defender, Estevão usou seu julgamento como seu último e mais alto púlpito. Foi neste ponto, diante da corte que o odiava, que Estevão, com a coragem que vinha do céu, iniciou sua poderosa pregação, começando a contar a longa e sagrada história do povo de Deus para mostrar que a vinda de Jesus era o plano final e perfeito de tudo. Com mais autoridade, Estevão começou a falar. Seu discurso, profundo e espiritual, não era uma defesa pessoal, mas uma proclamação sobre a história de Israel. Varões, irmãos e pais, ouçam.
O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E disse-lhes: Eu te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. E falou mais, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais, a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. José, o primeiro libertador enviado por Deus à sua família, foi rejeitado por seus próprios irmãos por inveja e vendido. Contudo, essa rejeição levou à sua exaltação como governador, e os que o venderam foram humilhados de joelhos diante daquele que eles mesmos rejeitaram, pois ele se tornou o meio de salvação para seu povo. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E, sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu, e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem,
e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Moisés, o grande libertador, também foi rejeitado por seu povo, demonstrando um padrão persistente de resistência humana à autoridade divina. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou, e os abandonou para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora, da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores de homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. Até quando vão rejeitar o Espírito Santo? O julgamento havia terminado. A execução estava prestes a começar. Mas Estevão, o mártir, não estava mais vendo a face irada de seus juízes. Seu olhar, cheio do Espírito Santo, perfurou o teto do templo e o próprio véu dos céus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. A pregação verbal cessou, substituída por uma revelação divina esmagadora. Enquanto seus acusadores se agarravam ao templo de pedra, Estevão viu o templo celestial aberto. Ele não viu anjos ou profetas, viu a glória de Deus e, inconfundivelmente, Jesus. Tradicionalmente, o Messias, ou Deus, estaria sentado em seu trono, mas Estevão viu Jesus em pé. Esta visão é uma declaração de poder e intercessão. Jesus, o Filho do Homem, está de pé, ativamente envolvido na cena terrena, pronto para receber seu mártiro. Era a prova viva e celestial de que o crucificado é o soberano. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele não apenas chamou Jesus de Messias, ele o chamou de juiz divino, entronizado com a glória do Eterno. Para o Sinédrio, que havia condenado Jesus por esta mesma reivindicação, esta era a blasfêmia suprema e inegociável. Diante desta prova final, a autoridade humana se desintegrou em violência. E eles gritaram a grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Eles taparam os ouvidos para a verdade que provava que eles estavam errados em sua teologia, em sua história e em seu julgamento.
Estevão foi arrastado para fora da cidade para ser apedrejado. Nos seus momentos finais, ele demonstrou a única coisa que faltava ao Sinédrio: o Espírito de Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Assim como Jesus clamou ao Pai, Estevão clamou diretamente ao Senhor Jesus, confirmando sua divindade. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele não morreu com ódio no coração, mas com o perdão de Cristo nos lábios, selando seu testemunho. O sermão de Estevão foi um modelo de pregação profética. Ele usou a história de Israel, Abraão, José, Moisés e a própria Escritura, Isaías e Daniel, para provar a rejeição histórica e contínua do povo ao mensageiro de Deus. Sua morte, perdoando seus algozes, provou a superioridade moral e espiritual da fé em Jesus sobre a lei rígida e vazia do Sinédrio. Ele provou que os fariseus estavam errados com sua vida, sua palavra e seu perdão. Estevão não foi apenas o primeiro mártir, mas um marco teológico cuja vida, pregação e morte foram inteiramente definidas pela plenitude do Espírito Santo que habitava nele. Esta unção tríplice de autoridade, coragem e perdão transformou seu julgamento em um púlpito profético e sua morte em um catalisador global para o cristianismo. Cheio do Espírito, Estevão refutou o Sinédrio e a seita dos libertos ao provar que o Deus da glória é ilimitado. Ele opera fora de estruturas humanas e a verdadeira adoração não está confinada ao templo de pedra, que se tornou um ídolo para seus defensores. Sua teologia estabeleceu que o templo era apenas um símbolo temporário e que a verdadeira morada de Deus é o coração obediente. Ele usou a história de Israel, o tabernáculo móvel e a Escritura para desmantelar o localismo e o ritualismo. Com o fogo do Espírito, Estevão proferiu a sentença final ao Sinédrio, chamando-os de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Eles expuseram a hipocrisia de terem o sinal da aliança na carne, mas serem pagãos de coração. Resistindo cronicamente ao Espírito Santo, assim como seus antepassados. Ele acusou o mais alto tribunal de Israel de serem traidores e assassinos do Messias, o justo, provando que sua rejeição a Jesus era o clímax de um padrão milenar de rebelião contra Deus e seus profetas. O último ato de Estevão, perdoar seus algozes, provou de forma irrefutável a superioridade da graça de Cristo sobre a lei. Esse gesto se tornou a semente de conversão para o jovem fariseu Saulo de Tarso, que assistia e aprovava a execução. O efeito semente, o Espírito Santo utilizou a perseguição liderada por Saulo para dispersar os crentes de Jerusalém. Essa dispersão forçada, que fugia com a mensagem de Estevão, cumpriu a grande comissão, transformando a igreja local em um movimento universal e indestrutível. Cheio do Espírito, ele viu Jesus em pé à direita de Deus, validando toda a sua teologia. Jesus é o templo verdadeiro e o juiz definitivo. O legado de Estevão garantiu que o Evangelho nascesse com uma visão livre das amarras do ritual e da localização. A plenitude do Espírito Santo em Estevão não apenas garantiu sua coragem profética, mas plantou uma teologia revolucionária que redefiniu a fé. Estevão provou que a autoridade de Deus não reside em edifícios de pedra ou rituais vazios, mas na presença ilimitada do Espírito, que exige um coração incircunciso e obediente. Esta visão inabalável permitiu-lhe encarar a morte com a certeza de que Jesus estava no trono. Em suma, o seu martírio transformou-se no legado incendiário que liberou o Evangelho das fronteiras do judaísmo, plantando a semente da fé global com o ato supremo de perdoar, a prova final de que a graça é mais poderosa que a violência. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber mais dicas.